Hoje nós temos um tema muito importante, que é o balanço dos atos realizados no dia 29 de maio. Se quem acompanhou a imprensa e a imprensa de esquerda deve ter notado uma certa desorientação de todo mundo diante dos atos, né? E é natural porque esses atos foram, na realidade, uma surpresa para todo mundo, né? A burguesia, a esquerda, logicamente, não acreditava na possibilidade de mobilização. Procura ver a coisa de um ponto de vista institucional e, logicamente, que a burguesia, se a própria esquerda não acreditava nas suas próprias forças, imagine a burguesia. Então é necessário fazer uma discussão no sentido de esclarecer o que aconteceu, a importância do que aconteceu, os desdobramentos e os diversos posicionamentos políticos diante desse acontecimento. Bom, primeiramente, a primeira caracterização, que eu acho que é fundamental, a primeira constatação, é a de que os atos eles foram maiores do que até nós mesmos que esperávamos um crescimento da mobilização com a unidade da esquerda em torno do ato, esperávamos, né? Os atos foram bastante grandes, né? É importante ter um parâmetro de comparação para que a gente possa julgar, né, esse movimento. Os atos eles foram maiores do que os maiores atos da época da campanha contra o golpe. Esses atos da campanha contra o golpe aconteceram já no final da mobilização contra o golpe, né? Quer dizer, iniciou-se com atos relativamente menores, né? E, finalmente, nós atingimos esse patamar. Aqui nós já começamos a mobilização com esse patamar. Se nós compararmos os atos, eu acho que é bem legítima a comparação com a campanha do Fora Collor, ou mesmo com a campanha das diretas, né, que são grandes acontecimentos de mobilização política, nós podemos fazer a mesma constatação. Tanto a campanha das diretas como a campanha do Fora Collor começaram com atos bem pequenos, né? E foram crescendo, foram incorporando aí setores da população e tudo mais. Aqui nós temos uma mobilização, que é uma mobilização por vacina, por auxílio emergencial e pelo Fora Bolsonaro, que começa num patamar já bastante elevado. Isso é muito importante porque mostra o potencial do movimento. O que nós temos aqui é um movimento com enorme potencial, com um potencial de explosividade muito grande. Nós temos que lembrar que a situação brasileira ela não é isolada da situação dos diversos países do mundo, mas ela é uma expressão concreta, específica, do que está acontecendo na situação política internacional. E na situação internacional, nós temos aí grandes mobilizações que sacudiram particularmente os países vizinhos. No último período, nós tivemos a mobilização do Chile, nós tivemos uma grande mobilização que não teve continuidade no Equador, nós tivemos aí uma mobilização muito grande, muito combativa, de características já revolucionárias na Bolívia, contra o golpe, né? E nós estamos no meio de uma mobilização gigantesca na Colômbia. Quer dizer, a mobilização brasileira é a expressão dessa tendência, não é uma coisa separada, não é uma coisa isolada, né? Deve ser compreendido como parte de um quadro, que é um quadro de convulsões políticas geral, né, na América Latina, mas não só na América Latina, porque nós tivemos aí também outros focos de mobilização, como foi o caso da Palestina, né, e há outros, logicamente, muitos outros focos de mobilização pelo mundo afora. Esse é o resultado da crise capitalista,
né? A crise capitalista leva a um acirramento das contradições econômicas. No Brasil, nós temos aí uma enorme situação de desemprego, né? Um crescimento da miséria, um crescimento da fome, tudo isso que nós temos destacado, inclusive, para defender a necessidade dessa mobilização. Então, a mobilização não tem nada de extraordinário nesse sentido, né? Ela é, digamos assim, a chegada ao Brasil da mesma tendência política que nós verificamos em inúmeros países do mundo. E com isso, logicamente, nós temos que entender que essa mobilização ela tem uma possibilidade de expansão muito grande, de expansão para uma enorme mobilização popular, né? Isso quer dizer o quê? Que a população brasileira está fortemente afetada pela situação econômica, pela pandemia, por toda uma crise de características catastróficas e tende realmente a sair à luta. E a manifestação foi a primeira expressão dessa tendência de luta geral, né? Com isso, nós procuramos determinar que a mobilização tem uma possibilidade muito grande, né? Ela não é uma coisa ocasional, ela não é uma mobilização simplesmente de setores que se opõem ao governo de maneira institucional, mas ela tende a se transformar, e ela já é, num certo sentido, uma ampla mobilização popular.